Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo, pelas bênçãos que temos recebido, pelas experiências que nos permitem progredir, avançar na senda da evolução. Pedimos o Teu amparo, a Tua inspiração e orientação para que nós possamos, no nosso dia a dia, realizar a parte que nos toca na obra da criação, para que consigamos superar os desafios, as dificuldades que se nos apresentam para o nosso crescimento intelecto-moral. Nós pedimos aquela inspiração necessária para todos nós aqui nesta oportunidade, para que nós sejamos felizes nos comentários, no entendimento do assunto e colaboremos com a espiritualidade amiga para que os melhores apontamentos sejam carreados e o estudo possa ser proveitoso também para os irmãos em estágio de tratamento nesta casa. Pedimos para esses espíritos fortalecimento moral, a alegria, a felicidade, a paz, assim como nós pedimos para nós também. Que assim seja. Muito bem, vamos dar então continuidade, estudo do Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 10. Então vamos lá. Versículo 10. Já trabalhamos o versículo 9, vamos partir para o versículo 10. Estando de longe, pelo amor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, daquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda a madeira odorífera, todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e amomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos e de carros, e de corpos e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Muito bem. Nós então hoje vamos começar a trabalhar o versículo 10. Boa noite, professor. Que diz o seguinte: boa noite. Boa noite. Boa noite. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dirão: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então, como sempre fazendo, segmentando o versículo, estando de longe pelo temor do seu tormento. Então, nós aqui temos trabalhado, meus amigos sabem disso, que é segundo o modelo do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, trabalhando segundo o sistema miudinho, e de cujos estudos nós aqui fizemos a base para o nosso estudo. E evidentemente que o objetivo e o propósito não é repetir, evidentemente, o que o nosso irmão fez no seu tempo, porque nós não temos o grau de conhecimento que o amigo tem, e as nossas necessidades também são diferentes em função do que vai emergindo. Então, quando nós aqui
vamos aqui abordar essa primeira parte, estando de longe pelo temor do seu tormento, buscando extrair o que importa para nós, o cerne do ensinamento, que é o temor do estar de longe pelo temor do tormento. O estar de longe define o movimento em que nós nos mantemos à distância do trabalho, do serviço iluminativo após a iniciação pelo estudo da doutrina. Então nós vamos lembrar que nós aqui temos repetido esse ponto com muita ênfase, que Kardec define que o verdadeiro espírita, o espírita cristão, é aquele que não só admira a filosofia espírita, mas é aquele que pratica e adota até as últimas consequências. No nosso caso, estando informados, conforme André Luiz vai ressaltar, tendo 5 minutos de evangelho, nós já temos condições de operar e trabalhar. Então, o nosso trabalho, evidentemente, não é o de permanecer de longe, à distância, observando como diletantes observadores de uma arte. Não. Nosso objetivo é estar no fronte, na frente de batalha, no campo de operações. Campo de operações que, preferencialmente, é o campo interno, onde nós vamos exercer o domínio sobre as inclinações más e operando a transformação moral. Porque, na verdade, é o seguinte: estando de longe pelo temor do seu tormento, no caso aí de nós permanecermos à distância, existe o temor pelo serviço, pelo trabalho, a falta de decisão em atacar o trabalho, porque o trabalho é o componente da prática. Então, nós aqui nos associamos numa casa espírita exatamente para operarmos em conjunto, aproveitarmos a dinâmica espírita, fortalecendo-nos uns aos outros, fortalecendo os corações, nos habituando a uma prática diferenciada daquela do dia a dia, para que no dia a dia também a gente vá qualificando a nossa prática. No dia a dia, qualificando a nossa prática perante circunstâncias, acontecimentos, situações, pessoas, com o que vamos lidar no dia a dia. Esse é o ponto importante, porque se nós não abraçarmos voluntariamente esse tormento, porque a transformação moral exige uma cota de sacrifício, exige uma cota de esforço, de disciplina, tanto para estudarmos o assunto, quanto para trabalharmos na seara do bem. Então é uma dinâmica operacional que se diferencia do nosso comodismo habitual. Então existe um certo grau de tormento, um certo grau de desconforto, que é um grau e um tormento muito mais benéfico, suave, do que o tormento dos impactos de fora para dentro, a que nós estaremos sujeitos se nós formos negligentes, omissos, relapsos, não tivermos o comprometimento com a pauta já adotada. Aí nós vamos sofrer o tormento na pauta do que nós temos aprendido aqui, que os Espíritos instruem na questão 262, que é aquele do tormento que vai nos pegar pelo contrapé quando nós somos negligentes, retardatários, cristalizados, vamos deixando as coisas acontecerem. Então Deus pode impor certa existência para quem é retardatário, porque o objetivo da
da lei não é a expiação. O objetivo da lei é a felicidade, a paz e o equilíbrio. A expiação vai decorrer por conta do nosso retardamento em atacar o serviço. Tanto o serviço interno de alta elevação, quanto o serviço externo de melhorar o mundo. Então nós vamos atuando em duas frentes. No fronte exterior, buscando colaborar com Jesus para que o mundo melhore, e esse sistema de novos hábitos no mundo exterior vai retroalimentando as disposições morais elevadas que nós estamos adotando no campo interno. Ou pelo menos deveríamos estar. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dirão, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Então, esse temor do tormento autocrítico, autotransformador. Porque aqui, quando se diz assim, ó, estando de longe pelo temor do seu tormento, dirão, ai, ai daquela grande cidade, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Então, quem expressa esse tipo de enunciado é aquele que já tem o conhecimento. Já tem o conhecimento, está demorando a atacar o serviço, o trabalho. E já tem o conhecimento dos efeitos. Porque eles dirão, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Porque quando nós aqui não estamos, já estudamos aqui demasiadamente a Babilônia exterior, que provocou complicações no mundo, fez coisas boas, mas provocou complicações. E nós aqui estávamos lá naqueles processos, nós aqui já temos esse conhecimento, certo? Toda grande cidade, toda grande edificação humana, ela reflete os propósitos interiores da coletividade, que ao longo do tempo foram elaborando aquela sociedade. O processo é de dentro para fora, do piso terreno. Não é de fora para de cima para baixo, de baixo para cima. Nós vamos edificando a cidade, então Jesus vai dizer assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que ele está dizendo com isso? É que o estado de espírito tende a exteriorizar-se. Ninguém pode esconder a sua realidade. Do ponto de vista mais básico, ninguém consegue esconder a sua realidade. Podemos enganar uma pessoa durante um certo tempo. Podemos enganar duas pessoas durante muito tempo, mas enganar todo mundo o tempo todo não é possível. Então, aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai identificar a nossa natureza. E todos nós aqui que estudamos o Espiritismo, em profundidade, nós temos a ferramenta para fazer o diagnóstico dos caracteres que nos cercam. E, consequentemente, fazendo esse diagnóstico, ajudar a pauta do que é necessário. O ajudar não é instruir de forma professoral, do alto de uma cátedra, um familiar, por exemplo. Mas se o familiar está nervoso, nós vamos ficar em silêncio, ficar calmo, fazer prece. Não é? Não é eu dar lição de moral familiar. É jogar gasolina no fogo, não é? Então é isso. Base crística. Você vai... Aquele comportamento complexo, você vai contrapor um comportamento diferenciado, Pensar mesmo que você esteja por dentro, mesmo que você esteja por dentro como aquele morrão que fumega, mas você está oferecendo a outra face. Para quem sabe, com o tempo, aquela pessoa não veja aquele comportamento e se sensibilize.
e seja induzida sutilmente a um novo comportamento. Agora, se eu acho que eu estou por cima da cátedra, né, e vou dar lição de moral, pronto, já vou estabelecer uma complicação. E geralmente quem faz, né, quem vai para cima, espera que o outro vá também, Exatamente. né? Só que aí... Porque aí tem a contraparte espiritual, que está ali invisível, que você não sabe qual que é o propósito. Então, a grande cidade define o total dos recursos que nós já, recursos internos, que nós já desenvolvemos ao longo do tempo, em termos de conhecimentos, sentimentos, e que no processo de evolução da sociedade, cada um de nós foi colaborando ao longo do tempo para a construção dessa sociedade. Todos nós aqui participamos da elaboração da sociedade numa certa medida ao longo do tempo. Não, por favor. Por favor. Então, essa grande cidade é o conjunto dos recursos que nós já elaboramos no mundo interior, ao longo do tempo, cujo mundo interior, amigos, pelas ligações na pauta da sintonia e da afinidade, é habitado por aqueles espíritos aos quais nos associamos. Nós aprendemos que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Então é como se esses espíritos coabitassem o nosso mundo interior. Por isso a importância da vigilância, do trabalho, da atenção, dos esforços por domar as inclinações más, para a gente desconstruir um condomínio complexo. Ou, utilizando a simbologia da árvore, não é isso? Tomar cuidado com qual tipo de ave está se aninhando nos galhos da nossa árvore. E as aves simbolizam os espíritos. As aves simbolizam os espíritos. Os pensamentos, a capacidade do voo, da libertação. Nós vamos ter os vários tipos de ave. Corvo, pombo, a águia, o abutre, da simbologia aí do texto. Então, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. O juízo aí que é a consciência de culpa. Nessa tônica aí que nós estamos estudando, esse juízo que vai definir ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, é a consciência plena da complicação que nós vamos desenvolvendo. Podemos aí, então, nos deixar dominar pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento. Perante o arrependimento, nós aprendemos com João Batista, né? Endireitar as veredas, preparar o caminho do Senhor. Não adianta muito ficar remoendo culpa, remorso e arrependimento. É contraproducente. Você tem que partir para a ação, com toda a nossa bagagem. Porque essa bagagem que nós trazemos aqui, essa grande cidade, ela já nos dá condições de operar. Só como exemplo aqui, para nós pautarmos aqui de forma prática, vamos lembrar do livro Libertação, o caso do Saldanha, que era um obsessor, e imediatamente, sob o convite do instrutor, passou a dar um passe. A força é a mesma, só que ele vai direcionar segundo sentimentos nobres. Se ele exercia uma atuação na pauta dos sentimentos complexos, ele vai
irradiar uma energia na pauta dos bons sentimentos. Então, ele vai dar um passe. Porque se fosse assim, se nós não pudéssemos operar desde já o bem, tivesse que esperar a transformação moral, nenhum de nós iria se transformar. Com certeza. Então nós vamos granjear amigos com a riqueza das iniquidades. Com a riqueza adquirida. Então vamos operar de outra forma. Certo? Dar uma nova direção. Então, numa hora veio o seu juízo. Então, buscando aqui aquela conexão com os ciclos de evolução na escala centenária, que é a pauta do Apocalipse de Gênesis, o 7, símbolo do 7, escala centenária. Então, nós temos aí as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, as 7 famílias de elementos químicos na tabela periódica. 7 dias da semana. 7 dias da semana. Então, o ciclo de evolução, ele é pautado pelo 7. O 7, segundo o Pitágoras e outros pensadores, é um número perfeito. Porque o 7, decompondo o 7, temos o 4 e temos o 3. O 4 é a base da evolução, o quadrado básico da evolução. Nós trabalhando o assunto em termos práticos, já temos dito aqui que podemos entender esse quadrado quando nós falamos em termos da forma de expressão de cada um de nós, pensamentos, palavras, sentimentos, ações. 4. Forma um quadrado, certo? 4 válvulas pelas quais expressamos a nossa realidade. Então, nossa irradiação no mundo, ela vai estar pautada nesse quadrado. Sempre. Sempre vai estar pautada nesse quadrado. Nós podemos até tentar burlar um pouco esse quadrado. Da seguinte forma, o falso profeta faz isso. Falso profeta, aquele que detém o conhecimento religioso, na pauta da hipocrisia, ele vai tentar camuflar a sua realidade. Fala uma coisa e pratica outra. Não foi isso que Jesus definiu para os fariseus? Para aqueles que observavam os fariseus? Fazei tudo quanto eles vos disser, mas não o que eles fazem. Hoje nós vamos adotar isso para os religiosos. Vamos fazer o que eles falam, mas não o que eles fazem. E às vezes nem o que eles falam nós podemos fazer. Uhum. Então, meus amigos, esse é o efeito colateral de estudarmos o Espiritismo a fundo. Se nós não estivermos identificando, depois de décadas de Espiritismo, na sociedade, os falsos profetas, os falsos cristos, porque os Espíritos falaram, haverá falsos cristos e falsos profetas. E quando eles falam falsos cristos e falsos profetas, não é aquele líder, uma liderança que vai surgir no mundo para enganar a humanidade. Não! É no dia a dia. No dia a dia, gente. Nada místico. Eu saber identificar os caracteres. Para eu não engolir gato por lebre. Eu não seguir o falso. Então eu preciso identificar pensamento nobre, palavra nobre, a sociedade, não é? Porque eu preciso, como é que eu vou fazer o mundo melhorar? Se eu não consigo fazer o diagnóstico que precisa melhorar, e se perante aquele que eu identifico como complicado, eu não sei dar o recado. Vou dar um exemplo melhor. Então o mundo não muda. Nós vamos ficar repetindo. Na pauta da simpatia com A ou B, vamos ficar repetindo. Tem gente que acha graça.
Tem gente que acha graça. Determinado irmão vai à televisão, fala abominações, tem gente que acha bonitinho. Temos visto lideranças fazerem isso no nosso país, o que é lamentável. E nós ainda aplaudirmos. Aplaude quem acha gostoso. Não é? Gostou, né? Na pauta da afinidade, às vezes até do ódio contra o outro que pensa diferente. Mas o nosso parâmetro aqui é Jesus. Ah, isso que eu estou ouvindo está de acordo com o que Jesus fazia? Jesus falaria isso? Uhum. Esse é o meu parâmetro, amigo. Sinto muito. Eu sinto muito. Se o nosso parâmetro é Jesus, mas nós estudamos o livro dos Espíritos para quê? Ele vem e fala assim, mas aí você está exagerando demais. Estou longe. Não, quem é Aí o assim? mundo não muda, o mundo não avança, o mundo não avança, não é? Porque nós temos o nosso foco é a doutrina espírita. Dá o nosso recado. O que eles falam, vão achar, né, guarida dentro da gente. Exatamente. Então você passa recibo. A gente passa recibo. Então, temos esse tipo de situação aí. Então o juízo, essa 1 hora, então nós estávamos falando aqui do 7, né? Uhum. O quadrado. Então, para modificar esse quadrado, que eu expresso pelo pensamento, palavra, sentimentos, ações, que o sentimento por si só é uma vibração que eu estou emitindo. Eu posso não falar nada, mas sentindo, eu estou emitindo um turbilhão de força, né, Luiz? Mecanismo da mediunidade. Esse turbilhão de força, o sentimento irradiado, ele vai atrair como um imã. Atrair como um imã. E mais, ele vai propor pensamentos. Então, se o sentimento é infeliz, ele vai propor pensamentos infelizes e eu vou imantar-me com espíritos da mesma faixa que vão retroalimentar pensamentos e sentimentos. Com o tempo, se instaura o quê? A obsessão. Que pode ser simples, pode ser uma fascinação, pode ser uma subjugação, pode ser possessão, tá? Porque quando Allan Kardec elaborou o livro dos médiuns, ele não admitia possessão, não, mas depois na revista Espírita ele admitiu a possessão. Mudou. Ele constatou que existe possessão. É quando o espírito, o encarnado, se entrega totalmente para o desencarnado. Então existe uma possessão. Você me permite? Permito? Você disse algo semana passada que eu achei muito interessante e passei a observar com relação a que nós convivemos praticamente com 2/3 de semi-selvagens. Certo. Eu tenho, quer dizer, até com uma certa tristeza, né, pessoas do meu meio, do circulo, dessa condição. Mas, porém, eles estão seguindo um outro padrão, não é de desencarnado, é de encarnado mesmo, quer dizer, completamente dominado, as coisas que não tem... Não, mas é o que nós estamos dizendo. Mas aí eu me coloco naquela condição de compreensão. Compreensão. Né? Sem julgar, de compreensão. Lógico. Porém, já sabendo por que as pessoas Exatamente. estão agindo daquela forma. Então, e o momento está muito propício. Viu? Não, porque nós convivemos na humanidade. Gente, o que nós estamos vendo na humanidade hoje é um choque de realidade, principalmente para espíritas que olham para o mundo. O mundo está em regeneração. Não está, gente. Não. Não está em regeneração ainda. Isso é expiação. Isso é um processo. Nós temos no mundo de hoje elementos que estão em regeneração, mas o mundo, em maioria, como um todo, é um mundo de expiação e provas.
super complicado. E é preciso que a gente tenha essa visão para a gente ajudar. Exatamente o que eu estou pensando. Ajudar. O que eu estou falando. Ajudar essas pessoas. Não é? O semi-selvagem, ele precisa de ver um exemplo diferente do cotidiano. O cristalizado também. Então, como nós não sabemos identificar os caracteres, nós não vamos julgar, mas nós vamos fazer aquele trabalho de diagnóstico e análise na pauta do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu repito muito aqui. Capítulo 10, itens 19 a 21. E com relação às ideias, qual é a melhor doutrina, qual é a melhor religião? Eu recomendo a questão 842, né? Os Espíritos vão dizer lá na 842 que a melhor religião é aquela que menos hipócritas e mais homens de bem fizer. Essa é a melhor religião. Questão 842. 52? Então eu preciso fazer esse juízo. Melhor ideologia é a que mais homens de bem fazem, é a que menos hipócritas fazem. Está lá no Livro dos Espíritos, 833 a 842. Ela se aplica perfeitamente aos tempos atuais. Porque hoje nós temos aí um clamor para a liberdade de consciência. O que os Espíritos dizem lá? A consciência, o foro íntimo, ele é inatacável. Mas os atos decorrentes de uma doutrina equivocada devem ser reprimidos. Allan Kardec. E tem leis para isso. O elemento, ele tem uma ideologia complexa, que fomenta perturbação na sociedade, tem um lugar para ele fazer isso, que é na prisão. Lá ele pode cultivar a mentalidade dele, mas os atos, está nas questões aí, meus amigos. O Livro dos Espíritos tem resposta praticamente para tudo. Tem leis, liberdade. Então, a sua crença no foro íntimo, ninguém pode atacar. Certo? Você é um supremacista branco, por exemplo, é a sua crença, ninguém pode atacar a sua crença, mas os atos que você vai desenvolver para exteriorizar a sua crença vão ser reprimidos, porque existem leis, não é? E à medida que nós aprendemos, que à medida que nós evoluímos intelectual e moralmente, as leis humanas vão evoluindo para e passo. Isso é muito importante hoje, amigo. Nós temos um clamor complexo para uma liberdade de expressão na pauta da violência. Pauta da violência. Nós concordamos com isso? É mais uma libertinagem do que liberdade, né? Então, nós espíritas precisamos estudar mais o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso que nós precisamos fazer. Ler, reler, meditar, as entrelinhas do que está sendo dito, para nós sairmos da escravização, da escravidão, em que nos mantemos. A nossa ideologia eu repito aqui, amigo, nossa ideologia é espírita. E nós vamos buscar no mundo o que mais está alinhado com a ideologia espírita. Mas está alinhado com ela. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Como dizia o Honório, estão brincando de espiritismo. A gente acha bonito fora da caridade da nossa salvação, a gente acha bonito quando os espíritos falam assim que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, mas lá na sociedade nós não fazemos nada para melhorar essa sociedade. A gente vai esperar esse amor fazer isso. Nós vamos esperar os espíritos fazerem isso. Então nós temos que ser pragmáticos. Então, para mudar pensamento, palavra, sentimento e ação, que são as válvulas pelas quais eu expresso os meus fundamentos. Então, quando eu abro a boca, determinada pessoa abre a boca aí na sociedade em grande escala, ela expõe. Ô, Fernando, deixa para depois.
expõe os seus fundamentos. Quando ela fala, quando ela age, ela expõe os seus fundamentos. Aí nós vamos identificar, é selvagem? É semi-selvagem? Ou é um espírito cristalizado que não consegue se vencer? Tem que identificar, amigos. Aprendemos com a doutrina espírita. Identificar, a gente precisa identificar entre o bem e o mal. Vou fazer uma seleção. Como nós vamos identificar? Como vamos mudar esse quadrado? Que eu expresso no automatismo. Penso, falo, sinto e ajo na base do automatismo. Como que eu trago na minha intimidade. Como que eu vou mudar? Aí entra o 3 da equação e do 7. 3, que é a dinâmica da evolução. Informação, formação, transformação. Então os espíritos vão dizer para nós assim, ó, gente, lá no mundo espiritual, lá em nosso lar, tem lá um equipamento que impede que espíritos com determinado teor de pensamento entrem. Vocês lembram disso? Então, se o espírito está com aqueles pensamentos na pauta terrena da violência, do egoísmo, do orgulho, várias dessas complicações todas, ele não vai entrar naquele departamento. Vai ser barrado. Vai ser barrado. Então, como é que eu vou mudar essa minha retórica, essa minha tônica? É o da informação, que é a filosofia espírita, aqui no nosso caso. Nós entramos aqui, estamos trabalhando com a mediunidade, o nosso papel aqui é da fidelidade, no mínimo, fidelidade à doutrina espírita. No plano interno, eu vou então buscar viver a doutrina espírita. Então os espíritos vão dizer assim, quando a gente está começando, né? Que a gente traz ainda as coisas mundanas com muita ênfase, os espíritos recomendam o quê? Vamos estudar a doutrina, vamos ler, que é para mudar os pensamentos, certo? Então a gente vai mudando o pensamento de uma forma periférica. Periférica. Porque a mudança de profundidade é na fonte do pensamento. Acho que todo mundo aqui já sabe qual a fonte do pensamento, não sabe? Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra? Todo pensamento mal decorre de uma perfeição da alma. Então, o sentimento é a fonte. Então, eu preciso trabalhar o sentimento. Só se trabalha os sentimentos com hábitos. Se o meu sentimento é o ódio e eu não combato, eu vou expressar esse ódio em atos. Porque não se pode esconder, amigos, uma cidade edificada sobre um monte. Aquilo que eu cultivo, eu vou exteriorizar. Da lei. Nós não damos conta. Não damos conta de escamotear a verdade. Por isso que nós aqui combatemos a hipocrisia. Porque a hipocrisia é aquele dispositivo, mecanismo consciente de autocamuflagem. Consciente, tá? Hipocrisia. Porque quando nós estamos naquela luta por mudar a mentalidade, mudar o hábito e erramos, aí não é hipocrisia. Estamos na tentativa. Hipocrisia é um movimento deliberado. Deliberado. Intencional. Característico do falso profeta, que é a figueira. Figueira que simboliza o templo de Jerusalém, ela não produz bons frutos, ela produz maus frutos. Porque quem não produz bons frutos, amigo, produz maus frutos. O fruto é o que sai pelo pensamento, pela palavra, pelo sentimento, pela ação. É o fruto. É o fruto concreto, que vai alimentar, que vai arrastar o sentimento. O exemplo não arrasta. Então é nesse nível da coisa. Então, 1, 2 e 3. 1, formação, 2, formação, 3 transformação. Então, quando eu associo o 3 com o 4, que eu tenho o 7, que é o
símbolo da escala setenária da evolução, quando eu multiplico 3, quando o processo está completo, eu tenho 12. 3 vezes 4, 12. Então eu completei, eu alcancei a completude. Alterei pensamentos, alterei as palavras, os sentimentos e as ações, todos alinhados na pauta daquela mentalidade nobre. Então houve uma completude, que é o símbolo do 12. 12. Que é o símbolo da circunferência. Eu estou falando isso tudo para falar da hora, não é isso? Não é uma hora aí, ó. A circunferência tem 360 graus. Não tem? 360 graus. Então, quando eu multiplico 7 vezes 360, que número que eu tenho? 2.520. Metade de 2.520 é 1.260. Que é tempo, tempos, metade de um tempo. É a matemática da evolução, que tem implicações práticas. Certo? Exemplos. A besta vai proferir grandes coisas e blasfêmias, por 1.260, 42 meses, ou 42 meses, a mesma coisa, 42 vezes 30, 1.260. Então a besta vai proferir grandes coisas e blasfêmias durante 1.260 anos. Em que período de tempo se localiza isso? Ano 610, criação do papado, e 1870, quando o Papa declarou a infalibilidade papal, dá 1.260. E o número é 666. Então, quando se soma os 3 títulos do Papa, os algarismos romanos dos 3 títulos do Papa, isso está no livro O Caminho da Luz, individualmente dá 666. Tem implicações sérias. Mais exemplo? Temos Daniel. Daniel vai dizer para nós que depois de 2.300 tardes e manhãs, o templo vai ser restaurado. Fizemos a conta aqui com vocês aqui. Então o templo, depois que os babilônicos destruíram o templo de Jerusalém, em 587 a.C., todo mundo aqui já doutor nisso, não é? Não é doutor nisso aí? Eu não. Vocês conhecem os personagens aí que... Eu conheço É, não. tudo é Você isso. conhece? Trafegando. comandando lá a situação, vocês já conhecem. Então, Daniel fez várias profecias dizendo quando que o templo ia ser reconstruído. Então, no ano 457, né, antes de Cristo, um pouco à frente de 587, o rei Artaxerxes emitiu a ordem para a reconstrução do templo de Jerusalém. Tá? Então, a reconstrução do templo começou 12 anos depois, 445 a.C., pelos muros da cidade, que ficaram prontos em 443 a.C. Aí eu comecei a fazer conta, eu contei para vocês aqui, certo? Quando me deparei com essa coisa, comecei a fazer conta, 457, 445, aí quando eu peguei o 443 que eu coloquei lá, 443 menos, mais 2.300, que data que eu achei? 1857. Foi quando Kardec... Restauração, a restauração do templo. A doutrina espírita não é veio restabelecer todas as coisas, amigo? Professor, não é das características do Consolador? Lembra-se do Consolador que viria? Lá no Evangelho, no capítulo 14 de João, o Consolador prometido viria restabelecer todas as coisas, vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito e acrescentar o que eu não pude dizer. Quem foi que falou isso?
Jesus. Então, a doutrina espírita vem restabelecer todas as coisas, simbolicamente, reconstruir o tempo. Quando 2.300 para 2.520, que é a equação completa, falta 220, né? Se você soma 1857 mais 220, você tem que data? 2077. Então, em 2077, termina um ciclo. Está perto de 2057. Emmanuel não define 2057? Newton não definiu 2060? Para a Batalha do Armagedon? Então, nós estamos vendo que aí, nessa época, realmente alguma coisa importante vai acontecer na Terra. Pode até não acontecer em nível visível, pode ser em termos de reencarnações. Novos espíritos, né? Exatamente. Novas cabeças, novas tendências. Aí quando você vai em Daniel, continuando com Daniel, né? Ele vai dizer assim, bem-aventurado aquele que chega, alcança 1335. Então quando você soma 610 mais 1335, dá 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, fim do Holocausto dos Judeus. Olha que interessante. Então essas profecias de Daniel e do Apocalipse, porque João é o Daniel reencarnado, e todos aqueles babilônicos complexos lá conviveram com Daniel, conviveram com Ezequiel, para não falar nome de ninguém aqui, certo? Só fica só no ar aí, amigos. Então, nós estamos vendo que essa equação, ela é verdadeira. Muito mais do que nós imaginamos. Não é? Muito mais do que nós imaginamos. Nós não estamos lidando com mitos, fantasias, estamos lidando. E quando Emmanuel, por exemplo, no A Caminho da Luz, ele insere essa data e essa comprovação, é para a gente ter seriedade com o assunto. Emmanuel está dando uma prova. Certo? Emmanuel está dando uma prova. Grandes gênios da humanidade já estudaram. Eu não tenho, por exemplo, conhecimento de outro, além do Newton, um grande matemático, físico, que tem estudado Apocalipse com profundidade, né? Quanto ele, fora do circuito religioso tradicional, embora ele era teólogo, religioso. Acho que o Galileu também, não? Não, Galileu era por força todo mundo daquele tempo tinha que ser religioso. Se você queria aprofundar, estudar a ciência, você tinha que ser religioso. Mas o Newton era sincero, ele estudava mesmo a fundo. E ele ainda mantinha correspondência com o John Locke. Eles interpretavam o texto e trocavam ideias. John Locke. Depois vocês pesquisam aí quem foi John Locke. Então, se eu tenho aí uma circunferência, 360 graus de circunferência, não é? Cada hora vai ser dividido por 12, cada hora vai ser 30, então eu posso definir cada hora aí como sendo 30 anos, dentro de um grau de 12 horas para o ciclo. Aí cabe outros estudos, outros assuntos, nós aqui não vamos descer em fica para nós aí só essa expressão aí e quando você acrescenta, por exemplo, quando você soma 2520, que é o ciclo completo, em vez de você fazer a conta com 443, você faz a conta com 587, quando o templo foi destruído, os babilônicos invadiram e destruíram o templo, 587, quando você faz a conta de 587 e 2520, a conta é 1933. O que aconteceu em 1933?
Hitler nomeado chanceler da Alemanha. Ah, é? 12 anos depois, de 33, quanto que dá? Chanceler da Alemanha. 45. 45. Então, vai. ele, Fim da guerra. em 12 anos, né, teve 12 anos aí A complemento, né? de um ciclo pequeno dentro de um ciclo maior, em que ele conseguiu implementar no mundo o seu ideal. Isso que nós estamos estudando aqui. Estamos estudando aqui é a repercussão concreta da nossa mentalidade no tempo. E aquilo que nós apoiamos consequentemente. Porque se nós temos simpatia com esse tipo de ideologia, nós estamos apoiando, amigos. Não é? Estamos apoiando. E nos associando com espíritos que apoiam e que mantêm esse tipo de sistema. Nós estamos aqui trabalhando para destruir no interior a fonte da complicação. Consequentemente, no exterior, nós vamos trabalhar para reformar as instituições. E aqui, nós estamos aqui fazendo alusão àqueles 2 pontos da doutrina espírita no Livro dos Espíritos. Questão 913, combater o egoísmo, e a consequência 914, reformar as instituições. Para que o objetivo, que está lá na 799, qual que é o objetivo? Qual que é a contribuição que o Espiritismo pode dar para o progresso da civilização? Destruição do materialismo. Então, por destruir o materialismo, que é o objetivo, eu preciso mudar a mentalidade, reformar instituições, porque o que alimenta o materialismo são as instituições, sistemas econômicos, sistemas políticos, sistema de governo. Capitalismo selvagem. Então, amigos, desculpem, mas o nosso trabalho aqui, se não descer a essas consequências, nós vamos ficar no plano religioso tradicional, nos mantendo no terreno da alienação. E não vamos atacar, não é isso? Vamos ficar de longe pelo temor do tormento, ou pelo temor de desagradar determinadas pessoas. Nós temos instituição complexa no próprio movimento espírita. É preciso estar atento. Por isso a importância do estudo. Por isso a importância do estudo. Não é? Aqui no Brasil, o Espiritismo se afastou do pragmatismo de Allan Kardec, que era um espírito liberal. Era um espírito liberal. Não era um fanático religioso, nem fundamentalista religioso. E compreendia, né, perfeitamente que precisamos educar os caracteres e reprimir os atos que causam perturbação na sociedade. Está lá no comentário da questão 840, 41, vocês podem estudar lá, o comentário de Kardec. Então, pois numa hora veio o juízo, então esse uma hora simbolizando aí o número 1, a informação que chega, e uma hora aí, como já estudamos aqui na simbologia do número, essa uma hora tem 30 anos, o 30 define a dinâmica operacional para aplicar a informação.
Não me basta eu deter a informação. Eu preciso formar e me transformar. Ficou claro? Comentários aí, amigos? Você falou que uma hora é igual a 30 anos. É uma dinâmica para transformar a informação, é isso? É. Ou não tem coisa errada? É a dinâmica da evolução. 1 é a informação, 2, formação. Transformação, 3, transformação. É a dinâmica da evolução. Por exemplo, você está no mundo espiritual preparando para reencarnar. Você vai estudar lá, número 1. Então, esses 3 é a Você vai receber uma série de informações, certo? Uhum. Aí você vem para a reencarnação, que é o número 2, Uhum. que é o plano da dualidade. O que é o plano da dualidade? Eu vou trabalhar com razão e sentimento. Isso que é dualidade. A mentalidade adota, o sentimento forma. Qual que é a instância que forma a ideia que eu adoto na minha intimidade? É o sentimento. É o sentimento. A afeição. Jesus definiu assim, é João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. simpatia. Porque quando o Hitler se apresentou aqui na Terra, muitos amaram o Hitler. Se não tivesse amado, teria seguido. Seguiram e implementaram. Não teria tido. Por que as pessoas não amaram Jesus? É. Ou não amaram Gandhi? Ou porque amaram Hitler? Porque Lei de afinidade. personalismo Não, também, lei de afinidade e sintonia. afinidade. Os semelhantes se atraem. Não, é. Então, como que se dá o processo de separação do joio e do trigo? Porque tem muita gente que acha que os espíritos vão chegar nas nuvens, Jesus vai tocar trombeta e vai separar. Não. O elemento, a liderança surge. Nós já estamos sendo. A liderança surge, sabe? Expressa suas ideias. Aí, eu gostei. Vai arregimentando seguidores. Na pauta da afinidade, da simpatia. É. Aí, juntou não está escrito no Evangelho que vai juntar em molhos o joio e o trigo? Sim. Eles vão crescer juntos e vai juntar em molhos? Que eu não esteja Não é? nisso. Aí depois vão ser lançados no fogo, então é depois da desencarnação. No fogo Por quê? do ferro. Depois da desencarnação eles se reúnem magneticamente. Aí você transfere o bloco. Transfere o bloco. Aí não adianta dizer que conheceu Kardec, Bezerra, Chico Xavier, adianta não, amigos. Pode ter conhecido, mas você seguiu o outro, você compactuou com as ideias do outro, pregou a violência, Pegou isso. não é? Pregou a violência, pregou o desamor, o ódio. Ô, amigo, desculpa, mas seu sentimento é esse. Nós temos que estar atrasados a rigor, né? Com a túnica. Túnica nupcial. Agora, para trajar essa túnica nupcial aí, tempo, metade de um tempo, adotando Lavando sangue. informação, formação e transformação. Aí quando você sai do mundo espiritual, vem para a Terra, na dualidade, conseguiu formar, você volta para o 3, né? É o 1 mais o 2, e esse 3 é o novo 1 redimensionado. Aí você mergulha de novo, uma base mais ampla de conhecimento. Que Jesus nos abençoe, amigos.